Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho deste sábado, dia 19 de outubro. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 12, versículos do 8º ao 12. Disse Jesus: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também o Filho do Homem vai declarar-se a seu favor diante dos anjos de Deus. Mas o que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem alcançará perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Quando vos levarem às sinagogas, à presença dos magistrados e das autoridades, não fiquei aflitos, imaginando como vos defendereis ou o que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que será preciso dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos a mensagem hoje de São Lucas, uma mensagem forte, né? De Jesus. Aqueles que me negarem diante dos homens, ou aqueles que sentirem vergonha de mim, também eu, Jesus, diante dos anjos de Deus, o negarei. É forte essa palavra. Por quê? Porque nós vemos, talvez você já tenha vivido isso, que tem muita gente que consegue ser cristão, consegue ser de Deus, quando está no meio de pessoas que são cristãs, que são de Deus. Mas quando está num lugar onde as pessoas não professam a mesma fé, onde as pessoas pensam diferente, alguns se escondem ou escondem a sua fé. Então tem aqueles que vestem a camisa de santo, de Nossa Senhora, anda com terço na mão, anda com crucifixo no pescoço, com terço no pescoço. Quando está na igreja, quando está em ambiente cristão, católico, mas quando está no meio de pessoas que criticam esse tipo de paramento, esse tipo de comportamento, às vezes a pessoa se envergonha de ser cristão e prefere esconder. Às vezes está numa roda de amigos, no local de trabalho, e ali naquela roda de amigos, Deus preparou o momento todo para que você que é cristão, que tem conhecimento da palavra, que é de vida de oração, para que naquele momento você fale. Você é a boca de Deus naquele grupo, naquele momento. Mas você, por vergonha de mostrar a sua fé, de mostrar no que você acredita, por vergonha de mostrar que você é de Deus, você às vezes prefere se calar. Então você se torna mais um como eles, que não creem, que não acreditam, e aí aquele grupo, ou aquele meio, deixa de ser evangelizado, deixa de conhecer Deus, porque você sentiu vergonha do Senhor. Isso às vezes pode acontecer dentro da sua casa, você talvez deixe de rezar, deixe de viver a sua fé dentro da sua casa, porque você é criticado pelos seus que te conhecem, daí que sua família está te criticando, eles que busquem a conversão deles, o reino dos céus, a alcançar o céu, a salvação ela é individual. Se você tem dentro da sua casa aqueles que te criticam porque você está vivendo a sua fé, eles que se convertam, viva ainda mais intensamente, porque no momento da sua morte não é a sua família que vai te salvar. Então não permita jamais que ninguém te intimide, que ninguém faça você se envergonhar de ser de Deus. Às vezes o único momento que você tem para rezar é indo para o seu trabalho ou voltando. Talvez você tenha vergonha de puxar o seu terço e rezar dentro do ônibus, por exemplo, né? Um exemplo que eu estou trazendo. Você tem vergonha de puxar o terço e rezar dentro do ônibus, porque ali dentro do ônibus nem todos são católicos. É nesse sentido que estou refletindo com você. Então cuidado, porque viver a fé
no meio de pessoas que vivem a fé é muito fácil. A exigência, sobretudo nos dias de hoje, nesse mundo que nós estamos, descrente, distante de Deus, a exigência, o desafio é ser de Deus, é mostrar a nossa fé em um ambiente que já não acredita mais em Deus. Não é para converter a pessoa, tira isso da sua cabeça, né? Deixe de ser arrogante, autossuficiente. Nós não convertemos ninguém, quem converte é Deus, né? Mas é ser de Deus na vida do outro. Então, cuidado, porque ao se omitir, esconder a sua fé, talvez você caia no pecado que Jesus está trazendo aqui, através do evangelista São Lucas, que não tem perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Todos os pecados são perdoados. Só tem um pecado que não tem perdão. Isso quem está dizendo é Jesus. Blasfemar contra o Espírito Santo. Você vê a graça de Deus acontecendo, sabe que é a graça de Deus acontecendo e você nega. Nega para você ou nega de forma testemunhal, digamos assim, né? Presencial, de maneira que os outros veem que você está negando aquilo ali que você está vendo e sabe que é a ação do Espírito Santo. Toma cuidado, meus queridos, toma muito cuidado. O mundo hoje está perdido. O mundo hoje está distante de Deus. E quando eu digo mundo, eu não falo macro, de forma macro. Eu falo aí dentro da sua casa. Não se perca porque os seus familiares estão perdidos. Não se perca porque o teu pai e tua mãe são os perdidos. Porque teus filhos são os perdidos, né? Preocupe-se em viver a sua fé, estar em comunhão com Deus, porque talvez eles se convertam pela sua conversão, pela sua aproximação com Deus. Não se perca porque o grupo do seu trabalho, da escola, de suas amizades, são um bando de perdidos. Não se perca. Não perca o seu foco, não perca a sua referência, não se separe de Jesus jamais, porque talvez será você o pontapé, o ponto zero, o passo para a mudança na vida destes, né? Então, reflita sempre sobre a sua vida, olhe como você está vivendo e peça sempre ao Espírito Santo de Deus que te ajude a falar no momento que você precisa falar e se calar no momento que você precisa se calar. Tem momentos também que nós precisamos nos calar e o silêncio fala muito mais do que palavras. Como que nós vamos saber o momento? Através do Espírito Santo que nos dará o discernimento, mas isso somente é possível por meio de oração, de intimidade com Deus. Então reze, reflita sobre a sua vida o tempo todo e peça a Deus esse discernimento, peça a Deus que o Espírito Santo haja em você de tal maneira que você não tenha preocupação nenhuma, principalmente no momento de crítica, de perseguição, como o Evangelho está falando no final, quando vierem aqueles que vão nos insultar, nos injuriar, fazer conosco aquilo que fizeram com os mártires, com os profetas, com os santos da nossa igreja. Não se preocupe com isso. Deus sabe de todas as coisas. Ele saberá colocar na sua boca no momento certo aquilo que precisa ser dito. Se você estiver aberto à ação do Espírito Santo, Ele vai saber fazer você se calar no momento que você precisa ficar calado. Mas é necessário que você não tenha vergonha, que você se abra, se permita, que você seja ousado, corajoso e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em você. Eita! Aí a sua vida vai mudar, você vai perceber, e a vida daqueles que estão à sua volta mudará também. Não por sua causa, mas porque você se colocou como um instrumento de Deus e Deus agiu na sua vida e na vida dos seus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.